A ascensão do nazismo na Alemanha foi um dos capítulos mais sombrios da história do século XX. Para compreender como um movimento tão radical e violento conseguiu tomar poder em uma nação desenvolvida, é preciso analisar o contexto histórico e os fatores que contribuíram para esse trágico evento. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Como vê, estou a começar aqui no YouTube, por isso que a sua inscrição é muito importante para mim. Por favor, se inscreva no canal. Muitos historiadores concordam que a Primeira Guerra Mundial criou feridas para o nazismo. Esta guerra deixou profundas cicatrizes na Alemanha. A derrota, a humilhação imposta pelo Tratado de Versalhes, a inflação galopante e a Grande Depressão criaram um ambiente de instabilidade política e social. A população alemã, desiludida com os partidos tradicionais e buscando um culpado para seus problemas, tornou-se receptiva a discursos extremistas e nacionalistas. E nesse cenário caótico, o partido nazista, liderado por Adolf Hitler, encontrou um terreno fértil para se expandir. Com a promessa de restaurar a grandeza da Alemanha, de eliminar os inimigos internos, que eram os judeus, comunistas e social-democratas, e de revidar contra as injustiças do Tratado de Versalhes, Hitler atraiu multidões de seguidores. Hitler era um orador carismático e manipulava as massas com muita maestria. Seus discursos inflamados, repletos de ódio e promessas grandiosas, encontravam eco em um povo desesperado por mudanças. A propaganda nazista, eficiente e incisiva, explorava os sentimentos de frustração, ressentimento e nacionalismo dos alemães. Mas, antes de avançarmos com a ascensão do nazismo, é importante conhecer brevemente a figura por detrás deste mal do século XX, Adolf Hitler. Adolf Hitler foi um político alemão e líder do partido nazista. Ele foi o ditador da Alemanha nazista de 1933 até seu suicídio em 1945. Nascido na Áustria-Hungria em 1989, Hitler mudou-se para a Alemanha em 1913. Serviu no exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial, onde terá acontecido algo inusitado. O que aconteceu? No dia 28 de setembro de 1918, Harry Tandy, o soldado britânico mais condecorado da Primeira Guerra Mundial, esteve prestes a matar o jovem Adolf Hitler. Essa ocasião inusitada, narrada posteriormente pelo próprio Adolf, talvez pudesse ter levado a história do século XX a rumos um pouco diferentes. Enquanto estavam combatendo no povoado de Marcoing, no fronte francês, os alemães acabaram recuando, pressionados pelo avanço britânico. Adolf Hitler ficou para trás, mancando e incapaz de se defender. Foi aí que ele se deparou com o soldado Tandy e sua arma. O soldado britânico apontou sua arma para o ditador em miniatura, mas não atirou. Segundo ele, por causa do estado que Adolf Hitler se encontrava. Não sabia ele que, 20 anos depois, a pessoa que ele salvara seria o responsável pelo início de uma guerra ainda mais desumana. Essa história não foi confirmada pelo Tandy e, segundo alguns historiadores, pode ser alguma invenção do próprio Adolf Hitler para ter alguma ligação com o soldado mais condecorado da Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, Adolf ingressou no partido nazista e tornou-se seu líder em 1921. O partido nazista cresceu e cresceu rapidamente, aproveitando-se da crise econômica e da fragmentação política da Alemanha. Nas eleições de 1932, tornou-se o maior partido de Reichstag, o parlamento alemão. No entanto, Hitler ainda não tinha maioria absoluta para governar sozinho. A nomeação de Hitler como chanceler em 1933, por pressão das elites conservadoras, marcou o início da consolidação do poder nazista. Nos meses seguintes, os nazistas eliminaram as oposições, concentraram o poder nas mãos de Hitler e transformaram a Alemanha em um estado totalitário, pavimentando assim a estrada do mal, que culminaria com o início da Segunda Guerra Mundial em 1932 e o Holocausto. Vamos resumir o nazismo em seguintes fatores principais. Tratado de Versalhes. As duras condições impostas pelo tratado após a Primeira Guerra Mundial geraram um sentimento de humilhação e ressentimento entre os alemães. Depois disso veio a crise econômica. A Grande Depressão agravou a situação na Alemanha, gerando desemprego em massa e instabilidade social. E uma das coisas que contribuiu bastante para o nazismo foi o carisma de Hitler. A capacidade de Hitler de manipular as massas e a propaganda eficiente do partido nazista foram fundamentais para a conquista do poder. Então, quais eram as bases das ideias nazistas? Eram muitas, mas vamos resumir em algumas. Nacionalismo exacerbado. O nazismo pregava a superioridade da raça ariana, considerada a raça pura e destinada a dominar o mundo. A Alemanha era vista como a nação que encarnava essa raça superior e tinha o direito de expandir seu território para criar um espaço vital. Racismo científico.
Os nazistas utilizaram pseudociências para justificar suas teorias racistas. A eugenia, que defendia a melhoria da espécie humana através da seleção artificial, era uma das bases ideológicas do nazismo. Os judeus eram considerados a raça inferior e os principais inimigos da raça ariana. Antissemitismo. O ódio aos judeus era um elemento central da ideologia nazista. Os judeus eram culpados por todos os males da Alemanha, desde a derrota na Primeira Guerra Mundial até a crise econômica. Essa acusação irracional culminou no Holocausto, o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus. Culto à força. A violência era glorificada e vista como um meio legítimo para alcançar os objetivos do nazismo. A militarização da sociedade e a criação de um Estado totalitário eram fundamentais para a realização dos ideais nazistas. O Estado nazista exercia um controle absoluto sobre todos os aspectos da vida dos cidadãos. A liberdade individual era suprimida em nome do Estado e a propaganda era utilizada para manipular as massas e garantir a lealdade ao regime. O comunismo era visto como uma ameaça à ordem social e à tradição alemã. Os comunistas eram perseguidos e encarcerados nos campos de concentração. O liberalismo, a democracia e os direitos humanos eram rejeitados pelos nazistas, que defendiam um Estado forte e centralizado. A ascensão do nazismo foi um processo complexo e multifacetado, resultado de uma combinação de fatores históricos, sociais e políticos. A compreensão desse período é fundamental para entendermos os horrores do nazismo e para prevenir que tragédias semelhantes se repitam. No próximo vídeo vou falar sobre a tragédia, se calhar uma das maiores tragédias do século XX, o Holocausto. Por essa razão, por favor, se ainda não se inscrever no canal, se inscreva já e ative o sininho das notificações para você receber esse vídeo quando for ao ar.